E aí moçada, estamos aqui, aula de poríferos e quinidários biologia. Sou o Antônio Gabriel, vamos lá começar. Primeiramente vamos falar um pouco do reino Animalia, Animalia ou Metazoa, como você preferir. Algumas características gerais deles aqui são eucariontes, pluricelulares, heterótrofos e passam pelo estágio de blástula. Alguns deles permanecem na blástula, outros passam. Os principais filos são os poríferos, os quinidários, os plateumintos, os nemateumintos, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos e cordados. Hoje, especificamente, a gente vai falar aqui dos poríferos. Vamos lá então começar o porífero. Aqui nosso querido Bob Esponja, da fenda do biquíni. Vamos lá estudar um pouco sobre esse filo porífero. Primeiramente, uma visão geral. Os poríferos são conhecidos como as esponjas do mar, não exatamente igual ao Bob Esponja. Esponjas do mar. O habitat dele, eles vivem em ambiente aquático. A maior parte, sua maioria, são marinhos, mas uma pequena parte também vive em águas doces, rios de águas doces, espécies ducícolas. Bom, eles apresentam uma organização corporal simples e não apresentam órgãos ou tecidos. Estão presentes no subfilo dos parazoários. Mas por que eles não apresentam órgãos ou tecidos e têm uma organização corporal simples? Que tipo de animal é esse? Bom, a gente pode, como eu falei anteriormente, alguns animais permanecem no estado de blástula, ficam estagnados naquele estágio. E o que acontece então? Para que haja formação de tecidos, para que haja formação de órgãos, é preciso o diferenciamento da blástula em gástrula, neurula, mórula, entendeu? Então, ocorrer a organogênese e assim produzir tecidos, órgãos e etc. Então, pelo fato de ele estar na fase de blástula, ele estagnar na blástula, ele não vai apresentar órgãos ou tecidos. Não apresentando órgãos ou tecidos, a gente pode então concluir que os poríferos não apresentarão nenhum tipo de sistema. Não vai ter sistema respiratório, circulatório, digestório, nada disso. Eles são animais extremamente simples, beleza? Sua maioria é assimétrico. Claro, existem algumas exceções, mas no geral a característica dele é a assimetria. São animais filtradores, fixos, geralmente pequenos. Claro, algumas exceções, tem alguns que chegam a 2 metros por aí. E temos hoje estudados catalogados aproximadamente 10 mil espécies. Com certeza deve ter mais. Porém, até então só conhecemos 10 mil. E bom, aqui por essas imagens que eu coloquei para vocês, dá para ter uma noção rapidinho de como é a forma desses poríferos. A maioria deles, na verdade, quase todos, tem forma de um pequeno vaso, um barril, que fica fixo ao substrato. Beleza? Então vamos lá falar um pouco da organização corporal dos poríferos. Vamos começar pelo começo, né? Pelo basiquinho aqui, os poros. O que são os poros? Os poros são canais de entrada. Canais de entrada por onde entra a água, beleza? São formados por porócitos e se comunicam com o átrio. O que é o átrio ou a espongiocele? Seria então a cavidade interna do porífero. Vale ressaltar, primeiramente, que somente espécies mais simples apresentam esse átrio ou essa espongiocele. Nas espécies mais complexas, o que vai ocorrer são câmaras internas, mas a gente vai ver já já. Tranquilo? Então, e por fim, temos o ósculo. O que seria o ósculo? O ósculo é o local de saída da água. Eu não sei se é do grego ou do latim que ele remete à boca, mas aqui a gente vai gravar como a saída da água. Então, para a dinâmica da água aqui nos poríferos, a gente tem o que?
entra pelos poros, atinge o átrio ou a espongiocele e sai pelo ósculo. Esse é o básico aí da dinâmica da esponja. Agora a gente vai dar uma adentrada em alguns casos mais específicos, assim, as células mais específicas da esponja. Começar com os pinacócitos. O que seria os pinacócitos? Por essa imagem, a gente pode ter uma noção. Os pinacócitos fazem o revestimento corporal externo dos poríferos, beleza? São células achatadas. Um pouquinho mais adentro, nós temos o mesênquima. O que seria o mesênquima? O mesênquima é uma matriz proteica gelatinosa. O nome também que pode ser dado a ele é o mesoílo. Mesênquima ou mesoílo é uma matriz proteica gelatinosa. Que seria aqui, ó, mesênquima, essa parte amarela, tá vendo? Mais amarela, na verdade, né? Esse amarelo mais claro aqui é o mesênquima. E nesse mesênquima, a gente pode ver que estão presentes os amebócitos e as espículas. Aqui, ó, espícula e os amebócitos, beleza? Vamos falar então dos amebócitos. Os amebócitos ou arqueócitos são células totipotentes. O que seriam células totipotentes? São células capazes de originar todos os outros tipos celulares, ou seja, são altamente mutáveis e participam do processo digestivo das células. Ela que vai fazer a distribuição dos nutrientes aqui pelo mesoílo. Mas a gente vai ver também já já, mas já adiantando aqui para vocês. E as espículas? Espículas, a gente pode ver aqui que ela parece pequenas espinhas, certo? A gente pode lembrar disso, porque as espinhas dos peixes servem também para a sustentação, certo? Da carne e tudo mais. Então, a gente tem como principal função das espículas a sustentação. Nós vamos ter dois tipos de espículas, as minerais e as orgânicas. Qual a diferença, sim? Bom, as minerais são formadas por calcário ou sílica. Já as orgânicas são formadas por uma rede de fibras proteicas chamada espongina. Uma pequena curiosidade aqui que a gente pode pegar para que caso caia numa prova ou até mesmo para saber, curiosidade é sempre bom. As esponjas de banho, não sei se vocês já viram em algum lugar, são formadas a partir das esponjas orgânicas. Então, se cair na questão alguma coisa de esponja de banho, espículas orgânicas, beleza? E assim, uma característica que a gente pode puxar também é que elas são abundantes em águas pouco profundas e quentes, que seriam águas, por exemplo, do Mediterrâneo, do Golfo México, da costa das ilhas ocidentais. Por esses lugares aí a gente consegue encontrar essas esponjas com as espículas orgânicas. Beleza? Falado sobre espícula, vamos aqui para o último, não menos importante, muito pelo contrário. Para mim é o mais importante, o coanóstomo. Se você tiver que decorar alguma coisa dessa aula, por favor, decore o coanóstomo. É o mais provável de cair em prova e é o mais importante da esponja. Beleza, o que a gente tem sobre os coanócitos? O coanócito, primeiro de tudo, reveste o átrio nas espécies que possuem átrio, né? Além disso, o que a gente pode ver? Esse flagelo dele vai fazer com que a água que entre na célula saia, entendeu? Então é ele que faz o fluxo da água dentro da célula. É ele que é responsável por esse movimento da água a partir do momento que ela entra, para ela sair a partir dos coanócitos, vai girar aqui igual o motor de uma rabeta, fazendo a água sair aqui pelo ósculo, beleza? Uma outra característica dele também é a obtenção de alimentos
partir da filtração das partículas alimentares que vêm pela água do mar ou do rio. A gente pode ver melhor aqui nessa imagem. Aqui as partículas alimentares, vai vir tal pela água. Beleza, ficha. Então, aqui no coanócito, aqui tem a parte interior do funil, da caudinha dele, né? O coanócito vai fazer a fagocitose dessas partículas alimentares. A partir disso, a exocitose por parte do coanócito e a endocitose por parte dos amebócitos. Lembra que eu falei lá que eles têm função nos processos digestivos? Então, a partir disso, a partir de que as partículas alimentares penetram o amebócito pela endocitose, ele vai levar essas partículas pelo mesoílo às outras células, para assim nutrir a esponja, beleza? Bom, basicamente aqui, passando por cima da digestão, é uma digestão bem simples, intracelular, nenhuma dificuldade. A distribuição ocorre pelos amebócitos e os resíduos são eliminados pelos coanócitos. Beleza? É o que a gente tem sobre a digestão. E a excreção? Bom, a excreção ela é feita por difusão simples entre água e células. Beleza? Então, nada difícil aí, tudo muito simples, até porque a esponja, o porífero, é um animal simples. Beleza? Bom, aqui a gente tem um resuminho básico. Os poros formados por porócitos comunicam-se com o átrio. O átrio é a cavidade interna, o ósculo, sede de água, pinacócitos, revestimento corporal externo, mesênquima ou mesoílo, matriz proteica gelatinosa, aloja, amebócitos e espículas. Os amebócitos participam dos processos digestivos. São células totipotentes que podem originar todos os outros tipos celulares. As espículas podem ser minerais, formadas por calcário ou sílica, ou orgânicas, formadas por espongina, que são as esponjas de banho. Sua principal função, sustentação. Os coanócitos, revestimento do átrio, fluxo da água dentro da esponja, obtenção de alimento, filtração das partículas alimentares. Por esse fato dos coanócitos filtrarem as partículas alimentares, eles são denominados, que as esponjas, os poríferos, são denominados como filtradores, beleza? E a digestão intracelular, distribuição a amebócitos, resíduos eliminados pelos coanócitos. A excreção, por sua vez, difusão simples entre água e células. Tranquilo? Agora aqui, os tipos estruturais que eu falei, que ia comentar um pouquinho para vocês. É sempre bom saber, eu nunca vi cair em prova. Na verdade, algumas vezes cai, mas muito raramente, muito difícil. Que cai mais são as outras partes da organização corporal e reprodução. Mas é sempre bom saber, para a gente nunca cair numa pegadinha, né? Então vamos lá falar um pouco desses tipos estruturais. O ascon. Ascon é o garotinho, é o mais simples, é aquele que a gente viu anteriormente. Tem um corpo fino, e um átrio volumoso. E com isso, quem manja de física já consegue perceber que é um probleminha. O fluxo de água nele vai ser lento. Só de associar aquele canudão que tu usa no milkshake, beleza? O fluxo é mais lento pelo fato do átrio ser volumoso. Tranquilo? Ele vai ter todas aquela forma que a gente viu anteriormente. Aqui uma forma bem simples, nada dificultoso, os coanócitos em seus devidos lugares, beleza? Tudo certinho. A gente vai aqui pro ciclo. Começou a dar uma evoluída, o menino começou a ficar garotinho. O que acontece? Há o começo de dobramento da parede do corpo. Esse dobramento vai formar câmara com coanócitos. É o que eu falei. Nos mais simples tem o átrio. Nos mais desenvolvidos, ou em desenvolvimento aqui, temos as câmaras com coanócitos, beleza? Há uma redução do átrio e os coanócitos ficam localizados nesses canais radiais, nessas câmaras. E aqui a gente tem o Super Saiyajin
dos porócitos. Pode ver aqui que o átomo praticamente é inexistente, tem um alto grau de dobramento e os canais radiais com pequenas câmaras flageladas. Aqui os canais radiais e aqui essas pequenas câmaras flageladas, por quê? Porque os coonócitos estão aqui dentro, beleza? Então a gente pode ver que o dobramento do corpo vão formando essas câmaras e assim diferenciando os tipos de poríferos, beleza? Nada demais, não precisa adentrar muito nisso, bem simples, tranquilo? Vamos lá então para a reprodução. Bom, primeiro de tudo, eles fazem dois tipos de reprodução. O cara é bom, faz reprodução assexuada e reprodução sexuada. A gente vai começar então pelo brotamento. O que acontece? Pode ver aqui por essa imagem, ó, temos aqui uma esponja e pô, alguma coisa diferenciou-se aqui, ó, uma esponjinha na sua parte externa. Essa pequena esponja, esse broto, na verdade, é formado por amebócitos. A gente já pode ver, o amebócito tem muita função aí na parte da reprodução. E esses brotos podem soltar-se e nadar livremente, formando indivíduos livres, como ocorreu aqui, ou então podem ficar aqui fixos, formando colônias. Tranquilo? Essa, vamos dizer, é a reprodução mais simples deles. O brotamento é o mais fácil. Gemulação. Gemulação são gemas formadas por amebócitos. Novamente, o amebócito aí no papel reprodutivo. Bom, como ocorre a gemulação? Vamos pegar uma situação no período de seca. Período de seca, não tem água no rio, claro. Como é que vocês acham que essa esponja vai sobreviver? Não sobrevive, né? Ela morre. Porém, as suas gemas, desculpa, resistem. E quando chove, quando cai água trazendo nutrientes, essas gemas reproduzem-se, se desenvolvem, formando nova esponja. Assim ocorre a gemulação. Vale ressaltar aqui que, pelo fato de os poríferos não apresentarem uma grande diferenciação, não apresentarem assim uma organogênese, então o fator regeneração deles é muito alto. Ou seja, você pode pegar uma parte do porífero e essa parte se solta e fixa a um substrato, pode formar uma outra esponja sem problemas. Beleza? Eles têm um alto valor de regeneração. Vamos falar aqui da reprodução sexuada, então. Bom, eles podem ser monóicos ou dioicos. Monóicos hermafroditas, dioicos divididos em macho ou fêmea. E tem seu desenvolvimento indireto. Por que indireto? Porque eles apresentam uma fase de larva que a gente vai já ver. Então, primeiro de tudo tem as esponjas, assim como os outros animais, tem óvulos e espermatozoides. Os óvulos liberados na água os espermatozoides liberados na água e os óvulos permanecem em geral no mesoílo. Tanto os espermatozoides como os óvulos podem ser formados por amebócitos ou coonócitos, entendeu? Na maioria dos casos, vão ser por amebócitos. Há algumas esponjas em que os espermatozoides são formados pelos coonócitos. Então aqui a gente tem, nesse primeiro momento, liberação de espermatozoides na água. Pode ver que ele sai pelo ósculo. Tudo que sair da esponja vai sair pelo ósculo, assim como tudo que entrar vai entrar pelo poro. Então, nesse caso, o espermatozoide saindo dessa esponja vai sair pelo ósculo e entrar no poro dessa outra esponja. Adentrando a esponja, a fecundação no mesoílo.
A partir da fecundação, há o desenvolvimento de uma blástula com células ciliadas, que pode ser denominada como anfiblástula. Essa anfiblástula é liberada através do ósculo e começa a nadar livremente aí pelo mar até fixar-se ao substrato ou a um objeto submerso. A partir disso, ela se desenvolve, formando então a esponja, uma outra esponja. Tranquilo? Então, galera, essa foi a parte teórica da aula. Agora a gente vai fixar um pouco as ideias a partir de três exercícios básicos, simples, nada difícil, até porque é um conteúdo fácil, beleza? Lembrando, nessa aula, exclusivamente a gente vai falar somente de porócitos. Logo depois, em uma outra aula, a gente complementa com os coanócitos, faz exercício também. Vou passar uma lista e a gente vai resolver juntos, beleza? Vamos aqui começar pela primeira questão, então, da nossa revisãozinha. Questão número 1. Os poríferos, assim como ocorre em outros animais, têm grande capacidade de regeneração. Essa regeneração ocorre pela presença de células totipotentes. Olha aí nossa palavrinha-chave. Células totipotentes, capazes de se multiplicar originando outras células. Qual o nome dessas células? Fácil, né, galera? Não sei se precisa ler, mas vamos ler. Porócito? Não. Porócito forma os poros. Amebócito? Será? Coanócito? Não é célula totipotente. Escleroblasto? Não. Galera, esqueci de falar. O escleroblasto pertence aos poríferos e eles que formam as espículas, entendeu? São células que vão originar as espículas. E temos aqui a esponjina, não. Então sobrou pra gente o amebócito, a gente tinha comentado, questão fácil, foi. Vamos lá, próxima questão. Questão da UES, Universidade Estadual do Ceará. Dentre as características apresentadas abaixo, marque aquela que justifica a inclusão de um ser vivo no filo porífera e não em outros filos animais. Então, galera, a gente tem que ver aqui algo exclusivo dos poríferos nessa cadeia aí animal. Possui ciclo de vida assexuado e sexuado? Verdade, porém, não é algo exclusivo dos poríferos. Letra B. Apresenta quinidócitos como mecanismo de defesa. Quinidócitos a gente não viu nessa aula, não precisa porque não faz parte dos poríferos. Faz parte dos quinidários, a gente vai ver logo mais na aula de quinidários. Filtram a água para absorção de nutrientes. Correto, porém não só, né? As plantas também filtram a água para absorver nutrientes. Então, errado. Sobrou então para a gente aqui a letra D. Não possuem células organizadas em tecidos bem definidos. Essa resposta, questão 2, foi nada muito difícil, tranquilo. Vamos que vamos. Aqui em questão 3, o S novamente, 2017. Os seres vivos incluídos no filo porífera não apresentam tecidos ou órgãos definidos, mas possuem células que realizam diversas funções relacionadas à sua sobrevivência no ambiente aquático. Com relação aos coanócitos, células que compõem o corpo dos poríferos, é correto afirmar que: letra A. São responsáveis pela distribuição de substâncias para todas as demais células do corpo animal por meio de plasmodemos. Errado. Quem realiza essa distribuição de substâncias para todas as demais células pelo mesoílo são os amebócitos, beleza? Letra B. Transformam-se em espermatozoides, sendo, portanto, essenciais para a reprodução sexuada nesses animais. Ó, a gente viu lá que algumas esponjas podem sim ter seus espermatozoides formados por coanócitos. Porém, não é uma regra, não é algo que caracteriza o coanócito. São células totipotentes, já cancela a primeira questão, a gente já cancelou ele. São os amebócitos. São células flageladas que promovem o fluxo contínuo de água, promovendo a nutrição dos animais pela circulação da água no ato da esponja.
correto. Nada errado, tudo certo. Questão 3 foi. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí da aula. Qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente, que estamos sempre à disposição para esclarecer e sanar qualquer dúvida, beleza? Não deixe que essa quarentena tire o pique, sangue no olho. Vamos que vamos, é nóis. Valeu!